muitas vezes a boca machuca o coração, né? Você fala uma coisa violenta e dói na alma, não é? Mas sabe que literalmente a boca pode alterar o seu coração? Pois é, por isso eu tô aqui com o Dr. Francisco Paca, no Instituto do Sorriso, para saber que história é essa de endocardite. O que é isso, doutor? Muito bem, Isabel. Esse assunto é muito interessante. Endocardite é uma infecção nos tecidos cardíacos. Né? Endocárdio é o tecido mais interno do coração. E a terminação "ite" quer dizer infecção. Quando o dentista faz algum tipo de procedimento na boca que produz um sangramento, a boca, como todo mundo sabe, tem um monte de bactérias. Isso dá origem, então, durante esse sangramento, a o que a gente chama de bacteremia transitória ou bacteremia passageira. Então, aquelas bactérias da boca são lançadas na corrente circulatória e em algum momento vão acabar passando por esse coração. Se esse paciente for um paciente de risco, for um paciente suscetível, vulnerável a ter uma endocardite, essa endocardite pode então se estabelecer. E quem são esses pacientes de risco? Os pacientes de risco à endocardite são pacientes com história de febre reumática. Febre reumática é uma doença autoimune que faz com que o organismo, as células de defesa do organismo agridam alguns tecidos do organismo, dentre eles os tecidos cardíacos, tornando então esses tecidos cardíacos vulneráveis a infecções. Outra situação são pacientes valvulopatas. Então, através do tempo, eles começam a aparecer alterações valvulares cardíacas que tornam essas válvulas cardíacas vulneráveis a se infeccionar. Os valvulopatas adquiridos, os valvulopatas congênitos, as cardiopatias congênitas, né? Comunicação intraventricular, tetralogia de Fallot. Então existem algumas cardiopatias congênitas que também são classificadas como pacientes de risco. Pacientes com história de endocardite, então paciente que já teve uma endocardite anteriormente pode ter outras endocardites. Então esses seriam basicamente aí os pacientes de risco à endocardite bacteriana. Né? História de endocardite, valvulopatas, né? Portadores de válvulas cardíacas e cardiopatas congênitos, além com histórico de cardiorreumática. Agora, depois que você teve uma endocardite, o que acontece? Você consegue se livrar dela? Normalmente a endocardite é uma infecção severa que ocorre no coração, e muitas vezes o paciente tem até que ser submetido a uma cirurgia cardíaca para instalação de válvulas, que normalmente regiões perivalvulares são as mais implicadas nessa situação. Agora, o que o dentista faz com esses pacientes de risco, então? Então é importante o dentista, eu digo isso porque muitas vezes o paciente ele tem essa vulnerabilidade e não relata isso para o dentista, e vai ser submetido lá a um tratamento periodontal, por exemplo, uma raspagem subgengival, ou uma extração de uma pequena raiz residual ou de um dente, ou a colocação de um implante. Qualquer procedimento que vá induzir um sangramento, é importante então que esse paciente seja submetido a um tratamento profilático. Então, o dentista tem que fazer um questionário, né, perguntando ao paciente se ele é um paciente de risco. Né? Já tem história de febre reumática, é um paciente cardiopata, fazer um questionário já direcionado a investigar essa situação. Se for, então, um paciente de risco, aí antes do procedimento, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a American Heart Association, tem determinados protocolos. Um deles, por exemplo, é a administração de amoxicilina, 2 gramas de amoxicilina, 1 hora antes do procedimento que for induzir algum tipo de sangramento para esses pacientes. Então, toda vez que ele for ao dentista e for fazer um procedimento que proporcione esse sangramento, essa bacteremia transitória, essa bacteremia passageira, é importante que ele tome essa medicação, esse antibiótico, 1 hora antes do procedimento. Aí você previne a endocardite. Isso, aí você está proporcionando uma concentração de antibiótico nos tecidos que protejam esse indivíduo no momento que for ocorrer essa bacteremia. Agora, essa bacteremia ocorre apenas quando há uma intervenção cirúrgica ou uma raspagem, ou enfim, como você já colocou, extração, não sei o quê, ou ela pode ocorrer
por um sangramento gengival que eu tenha porque eu me machuquei ou porque eu tenho aquela doença periodontal, gengivite e tal, pode acontecer também? Sim, claro que as bacteremias transitórias ou passageiras, elas acontecem sempre. Se você se machucar, né, fizer um cortezinho qualquer, sempre vai ter alguma bactéria, um micro-organismo naquela região e vai proporcionar uma certa bacteremia. Mesmo na boca, se você tem um pequeno sangramento gengival, uma inflamaçãozinha gengival, que deu origem a esse sangramento, pequenas bacteremias vão acontecer. Agora, quando o cirurgião dentista faz um procedimento, né, que vai induzir um sangramento, né, vai fazer a extração dental ou uma raspagem subgengival, esse sangramento vai ser maior, a bacteremia vai ser mais importante. Né? Então, por isso, a obrigatoriedade de se fazer o tratamento profilático, que a gente chama, né, para evitar a infecção, a endocardite. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos pro Bárbara. Vai mostrar? Agora vamos mostrar. Every time we say goodbye, I die